Leila Pereira, presidente do Palmeiras, voltou a atacar o Flamengo. Jorge e Nicolás, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mais um ataque de Leila Pereira ao Flamengo. O Flamengo havia se manifestado radicalmente contrário à utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro. Foi o suficiente para que a Leila dissesse o seguinte, abre aspas, durante esse ano participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes e o Flamengo sempre se omitiu. É até louvável que o Flamengo agora apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. E a Leila continua. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Desde que implementou o gramado artificial no Allianz, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, e aqui começa a pancadaria no Flamengo, as alegações da atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Se o BAP estivesse realmente preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de grama que quiser. O que você pensa sobre as declarações da Leila? Você está com a presidente do Palmeiras ou com o presidente do Flamengo? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Só para fechar o noticiário do Palmeiras, Abel Ferreira já assinou a renovação do novo contrato, que será anunciado entre essa terça e quarta-feira, 2 anos de vínculo, sem multa rescisória e com manutenção do atual salário. Bom, se o Flamengo está pensando em manter seus jogadores e tudo mais, o Palmeiras prevê poucas saídas e chegadas, o Danilo. O Palmeiras, ele considera que é um ano de retoques, né? Então, vai manter a base do que foi, até porque o Palmeiras não tem saúde financeira para investir de novo 700 milhões, 800 milhões. Vai ser um ano de retoque e, lógico, depende também de saídas, né? Então, hoje o Palmeiras, ele imagina que vai contratar 2 ou 3 jogadores, mas se nesse meio do caminho, o Everton for vendido, porque o Grêmio tem interesse, Rafael Veiga sair, o Aníbal sair, aí você vai mudando, né? O planejamento ele vai ter que fazer de acordo com essas saídas. Mas hoje a ideia do Palmeiras são contratar 2 ou 3 jogadores para manter essa base que foi aí, por 3 pontos, ficou atrás do Flamengo, vice-campeão. Então, de novo, é um ano extremamente frustrante para o palmeirense, claro, mas é um ano em que eu acho que mostrou um esqueleto capaz de competir com qualquer equipe para as principais competições. Para mim, o diagnóstico tem que ser mais sobre a questão do que motivou a queda do Palmeiras na reta final, do que uma questão de elenco. Eu vejo, por exemplo, eu estivesse no lugar do Anderson, do Abel, eu contrataria mais um 5 e mais um zagueiro. Já lembrando que o Evangelista vai voltar, que o Paulinho vai estar à disposição, então você ganha peças interessantes. Eu contrataria um zagueiro para ser titular no lugar do Murilo, que eu acho que o Murilo caiu muito de produção, então deveria ter Gomes e mais um zagueiro novo como titular. O Murilo passa a ser opção e o Mikael, ele é negociado. E um outro camisa 5 para brigar ali junto com o Evangelista, Aníbal, Martínez. Se o Aníbal sair, você tem que trazer 2 camisas 5. O Palmeiras promoveu agora a chegada do jogo do Larsson como titular. O Larsson já tinha jogado, já tinha saído do banco, jogou bem contra o Santos, mas contra o Ceará foi muito bem. E é um jogador que já está sendo acompanhado pela comissão técnica. Ele passa a ser uma opção para o meio de campo. O Palmeiras comprou recentemente ele, acho que é do Goiás. Era um jogador jovem e que vai ser aproveitado na próxima temporada. Então eu acho que, para mim, eu estou de acordo com essa programação do Palmeiras. Retoques para o elenco no ano que vem. O Arnaldo, você, ao longo desse ano, falou que o elenco do Palmeiras, você entendia que era, inclusive, mais equilibrado que o do Flamengo. Então, de fato, talvez precise de pouca coisa. O que não funcionou nesse ano foi, talvez, o trabalho do Abel. Isso está claro. Vai sair mais gente, vai renovar. Vocês viram o BAP ontem falando sobre a questão dos jogadores mais jovens? Sim, vai renovar o elenco, né? Então, o Palmeiras já tem isso, né? Quem tem que melhorar no Palmeiras é o trabalho do Abel para o ano que vem. E acho que o elenco, uma coisa ou outra, um retoque, o que o Danilo está falando... Lembrando que o Paulinho volta ainda, né? O Paulinho volta. Vamos ver em quais condições o Paulinho volta. O Lucas Evangelista volta mais à frente, em quais condições. Mas eu acho que o Palmeiras já tem um elenco muito bom, jovem, vigoroso,
para uma temporada, mais de uma temporada. Acho que foi pensando nisso que o Palmeiras investiu em tantos jogadores no auge da carreira, no auge da... O Flamengo tinha já alguns jogadores experientes que já não estão no melhor da sua forma física na carreira, o Michael, o Cebolinha, aí trouxe o Saul, o Jorginho, o Danilo, o Alexandre, jogou a temporada inteira com 3 zagueiros só, né? Acabou conseguindo jogar a temporada inteira com 3 zagueiros. Mas eu acho que tem mais ajustes a fazer, por incrível que pareça, no elenco do que o Palmeiras. Mas é muito melhor fazer ajuste vencendo do que ajuste perdendo, né? Então, o Flamengo vai ter calma para fazer esses ajustes de rejuvenescimento para aturar uma temporada que vai ser ainda mais desafiadora ano que vem, com 1000 jogos a mais, né? Aí as Copas, Recopa, Supercopa, enfim, um monte de coisa. Brasileirão começando antes, né? Ele vai até o Mundial, então o Flamengo vai ter, para mim, vai mexer mais no elenco que o Palmeiras. Bom, Flamengo e Palmeiras voltaram, enfim, a trocar farpas de novo. E agora o assunto é gramado sintético. Já teve sobre arbitragem, já teve sobre 1000 coisas. Agora sobre gramado sintético. Aliás, voltando, né, a debater sobre o gramado sintético. O Flamengo emitiu uma nota no dia de ontem que diz o seguinte. Essa aí é a reportagem sobre o assunto. O Flamengo oficializa pedido para acabar com o sintético em competições da CBF. E a nota do Flamengo diz o seguinte: o Flamengo entende que os gramados artificiais não oferecem condições adequadas para um futebol de alto rendimento. Nas principais ligas europeias, esse tipo de superfície é proibido e também não é utilizado nas principais ligas sul-americanas, Argentina, Uruguai e Colômbia. Não há nenhum país que já tenha conquistado uma Copa do Mundo que aceite gramados de plástico, só o Brasil. A preocupação com os gramados artificiais não é exclusiva do Flamengo. Os jogadores, principais protagonistas do esporte, vêm se manifestando publicamente contra o uso desse tipo de superfície. Em competições de alto nível, e em alguns casos chegam a se recusar a atuar nesses campos, diz a nota do Flamengo. E depois o Flamengo emitiu lá um comunicado para a CBF, falando, não, somos contra tal. Me parece que em 2026 isso não vai acontecer. Aliás, o presidente da CBF, que estava ontem na premiação do Brasileirão, meio que tocou de lado. Veja bem, estádio, gramado, precisamos focar sobre esse assunto, mas também não falou nada muito relevante. O que fica é a nota do Flamengo. E aí teve a resposta da Leila Pereira, que a gente vai colocar no ar também. Agora eu vou ler para vocês. Disse a Leila Pereira: antes de mais nada, eu fico contente que a atual gestão do Flamengo demonstre, enfim, algum interesse em contribuir com a melhora do futebol brasileiro. Durante esse ano, eu participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes nos âmbitos da CBF e da Libra. E o Flamengo sempre se omitiu. Portanto, é até louvável que o Flamengo apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. Em relação a essa discussão sobre qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. Rapaz, mas aí teve ainda tréplica do BAP. Não teve a tréplica já? A tréplica eu não vi. Pois é, aí o BAP falou o seguinte, e aí ele já falou na premiação do Brasileiro. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo shows deveria trocar de negócio. Saia do futebol e vai viver de show business. Não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque vai fazer show, nós não concordamos. Tá aí. Então tá aí todo o cardápio de tudo. Vou começar com você, Danilo. Na sua enquete, eu voto, cada um tá pensando no seu. Eu passei um mês ouvindo que o Flamengo estava certo em defender seus interesses próprios e não os coletivos na briga da televisão. E eu consigo entender que, neste caso, o Flamengo também está defendendo seu interesse próprio, por uma questão econômica, não uma questão de jogo. Porque o Jorginho e o Felipe Luiz, que são representantes do Flamengo, eles mesmos falaram que preferem jogar no gramado sintético do que jogar no gramado natural ruim, como eles jogaram na Fonte Nova esta temporada. Então, para mim, essa é uma defesa clara do BAP com interesses econômicos.
neste caso, nessa nota, nessa troca de farpas com a Leila. Assim como a Leila também está pensando nela própria, no Palmeiras, ela citou até a Arena Barueri depois para defender o sintético. Não concordo com a parte que ela diz que o gramado do Maracanã está ruim. O gramado do Maracanã já foi ruim, mas nessa temporada não apresentou problemas. Mas eu concordo com ela que a defesa do BAP não é em relação a atleta, não é em relação a interesse coletivo, é interesse próprio e também econômico. Tá? Essa é a minha posição em relação a essa briga. Idealmente, eu concordo com o que o Flamengo propõe. Eu gostaria que o Campeonato Brasileiro não tivesse nenhum gramado sintético e eu gostaria que o Campeonato Brasileiro tivesse um regulamento, uma regra, para que todos os times tivessem gramados numa qualidade ideal e que fosse do jeito que o Flamengo propôs, com uma transição de ano a ano. Então, ano que vem, a gente continua com os gramados sintéticos, até porque não daria tempo para trocar. Em 27 começa a troca gradual e aí em 28 nenhum time poderia ter gramado sintético. Então eu acho que esse é o plano legal do Flamengo, mas eu simplesmente não consigo acreditar nesse espírito coletivo que o Flamengo diz ter em relação a jogo, em relação a jogadores. E vamos lembrar que sim, não era a gestão do BAP, mas no ano passado os clubes ignoraram a possibilidade de se unirem para apoiarem os jogadores quando eles fizeram o manifesto. Agora fiquei até na dúvida se já era o BAP, mas os clubes não se uniram quando os jogadores fizeram o manifesto. Isso é sempre importante lembrar. Eles preferiram negociar placa de publicidade do que discutir o gramado de uma forma coletiva. Naquela ocasião os jogadores tomaram a frente, né? Lucas, Neymar, um monte de jogador importante aí, Depay, Memphis, o Memphis, né? Claro. Uma galera tomou a frente aí de repente os caras ficaram na linha de frente lá com a bucha e ninguém apoiou nenhum cartola. Mas, Rodrigo, vamos lá. O BAP defende o fim do que ele chama gramado de plástico. Primeiro, Tirone, eu acho que além de ler a nota do Flamengo, eles botaram um estudo bem extenso, né? Um estudo técnico sobre gramados e sobre o que eles propõem. Não é simplesmente uma nota, vamos acabar com o gramado sintético, que, aliás, a proposta é feita para 2028, né? Não é para o ano que vem, né? Para o Campeonato Brasileiro, vai entrar no Conselho Técnico agora. Eu acho que é difícil discordar dos argumentos que ele coloca sobre o argumento que o clube coloca tecnicamente. Primeiro porque esse argumento que fala sobre gramado sintético, assim, mas é certificado pela FIFA, não foi comprovada a questão de contusão. A maior parte do documento que trata ali, também da reclamação dos jogadores lá atrás, é sobre como afeta o jogo. E isso tem coisas bem específicas que estão ditas no estudo técnico que é apresentado. Comportamento tático, falta que não tem padronização global, nenhuma liga usa isso, dizendo que afeta o jogo porque começa a ter muito mais passe curto, começa a ter menos entrada dura, afeta a questão da temperatura, enfim, tem vários argumentos ali técnicos e tem uma defesa de que você tenha uma certificação dos gramados e um teste de jogabilidade, quanto que quica, quanto que joga. Eu acho que é difícil discordar desse tipo de coisa. E você me desculpa, mas esse papo furado de tem um gramado que é ruim. A gente já viu que no ano passado teve o gramado Bahia e o do Ceará que era ruim. Então esse papo de preferimos um gramado sintético bom a um gramado... Tem dois gramados ruins no Campeonato Brasileiro. Então, assim, virar para esses dois que estavam com gramado ruins e melhorar esses dois. Não é que, tipo assim, é um bando de lamaçal, tipo liga inglesa da década de 90, né? Não é essa a realidade. Tem, inclusive, ali sugestões sobre certificação para os campos sintéticos enquanto tiverem até chegar a 2027. Então, eu acho que, assim, quando a gente fala de clubismo sobre essa discussão, e tem um contexto da briga Flamengo e Palmeiras, essa briga... Na verdade, nunca teve paz entre os dois, né? Era uma falácia aquela coisa do encontro da CBF. Aquilo ali, e aí a apuração, foi só um negócio arranjado, um pacto de não agressão entre os dois. As questões de fundo continuavam, eles só, acho até que por bom senso dos dois, evitaram, digamos assim, se atacar no dia na véspera da Libertadores, né? As questões de fundo continuavam ali pós, tanto que eles nem foram para o palco juntos, né? Se cumprimentaram e tal, mas não teve debate, né? Então, a questão sempre existiu entre os dois. E nesse ponto, eu acho que não tem como não tirar a razão do Flamengo. Cada um está defendendo do seu lado? Sim, no futebol brasileiro, cada um defende do seu lado. Às vezes, um tem razão e o outro tem razão. E nesse caso, o BAP tem razão. Nenhuma liga do mundo usa isso, esse gramado de plástico.
nenhuma liga a liga de elite, né? Quem usa é a MLS, é uma liga inferior à nossa. Aqui na América do Sul também não tem. Então, quer dizer, no futebol praticado de fato, não tem. E tem que sair desse foco de. No estudo que é apresentado no Flamengo, fala de lesões também, mas o principal é como afeta o andamento do jogo. E desse debate que o Palmeiras tem fugido, porque ele coloca sempre, não tem comprovação científica. A questão é como afeta a qualidade do jogo, como os jogadores começam a se comportar de forma diferente, porque ali a bola quica diferente, o andamento do jogo é totalmente diferente. Então, aí a gente está vendo um monte de jogador fala assim, que não está topando jogar no sintético. Então, tem uma questão aí para ser resolvida. Então, se a gente quer trabalhar por um futebol, um campeonato brasileiro melhor, tem que trabalhar por esse. E não adianta vir com esse papo de é melhor um gramado sintético bom do que a maioria dos campos é bom. A maioria dos campos está melhorando. Então, é estabelecer parâmetros, como está inclusive proposto ali, parâmetros do que tem que ser atingido e cobrar. E de resto, não adianta ficar postergando a decisão para sempre. Para 2028, me parece bem razoável uma decisão para que 2028 você tenha acabe com o gramado sintético, que tenha melhoria já no gramado sintético agora. Ele cita, por exemplo, que não dá para ter gramado sintético com a cor totalmente diferente, que é o que acontece no Allianz, né? A gente olha o gramado, inclusive é um aspecto ruim para a televisão. Você olha aquilo ali, parece que não é, apesar de ser um estádio lindo, de primeira linha, parece que está sendo disputado numa várzea. Então, eu acho que todas as questões que estão postas ali, eu acho que é difícil não dar razão para o que está posto. Vamos ver o que vai ser votado, se vai ser votado de fato. Na quinta-feira tem conselho técnico que é quem decide esse tipo de coisa. É isso aí, palestrinas. Fechando mais um vídeo. Antes de vocês deixarem um vídeo aí, tá? Deixa aquele like pra gente aí. Dá aquela força pro canal, continuar crescendo, tá? Obrigado a todos por tudo aí. Pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo. O canal traz notícia todos os dias do Palmeiras. Então é muito importante que você fique aqui com a gente, já deixa o convite, vem, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, que também é muito importante. Toda vez que sai um vídeo novo, o YouTube avisa vocês que ele está no ar. Então, senta o dedo no like, ativa o sininho, valeu? Muito obrigado a todos. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês. A opinião de vocês é muito importante para o canal, tá? A gente sempre está olhando nos comentários e respondendo a todos. Então fiquem à vontade, o canal vai pedir vocês. Então é isso, tá? Ficando por aqui, um forte abraço. Até. Fui. Valeu.